Você está no Duas Saídas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do seu podcast sobre o basquete nacional, a edição número 34 do Duas Saídas, comigo Fábio Toledo e Lucas Guanais. Saudações, Guanais! Estamos olímpicos por aqui. Estamos olímpicos, mas não só, né, Fábio? Eu juro que eu não imaginava que em pleno final de julho teria tanto assunto pra gente falar num podcast. Pra caramba! Mas vamos começar viajando para Paris. Vamos falar então do desempenho brasileiro nas Olimpíadas até aqui, Guanais, né? A gente até atrasou um pouquinho o podcast, né, um dia mais, justamente para não perder, né? Para não ficar tão velho, a gente também poder falar, né, dos dois primeiros jogos do Brasil. Derrota para a França, derrota para a Alemanha, resultados esperados, né, antes do campeonato, mas acho que até pela maneira como foi, né, fica aquele gostinho, né? Aquele gostinho de que dava para chegar. Dava porque durante os jogos o Brasil chegou, né, até com estratégias e com histórias muito diferentes por conta das características da França e da Alemanha, mas de certa maneira a gente viu um Brasil limitado na armação, né, por conta da ausência do Raulzinho e principalmente limitado com a ausência do Bruno Caboclo, pendurado em faltas nas duas partidas. Contra a França, houve a questão da arbitragem, que foi extremamente rigorosa, não só com o Bruno Caboclo, mas também com o Lucas Dias. Sim, mas contra a Alemanha, e você pode colocar na conta do Caboclo. Foram faltas realmente que ele cometeu ao longo do jogo, que foram extremamente evitáveis, para dizer o mínimo, e ele foi ejetado antes da metade do terceiro período. E os melhores momentos do Brasil nas duas partidas foram com o Caboclo em quadra. E a gente não pode, o nosso melhor jogador, dar essas deixas, né, dar essas falhas em jogos tão importantes assim. Que, claro, não eram partidas em que a gente esperava vitórias, né, o que a gente contava, pelo menos, com vitórias. Eram possíveis, mas não prováveis. Sim, mas é uma Olimpíada, né? Poxa, ele tá com mais falta do que ponto na Olimpíada nesse momento, e não dá, não pode. Pra você ter uma ideia, né, o Caboclo contra a França, o plus-minus dele foi -1, né, e contra a Alemanha foi 14 positivo, né, enquanto o Caboclo teve em quadro, o Brasil ganhou por 14 pontos, mas ele só atuou 13 minutos, né, contra a Alemanha, então foi bem nessa pegada. E contra a França, acho que chama a atenção que o primeiro período do Brasil foi bom, assim, no quesito defesa, apesar das faltas, inclusive, e aí chama atenção a entrada, né, do Mãozinha, algo que a gente queria já ver no pré-olímpico, né, que o Petrovic estava, né, segurando um pouco, acho que não estava com tanta confiança assim no Mãozinha, e ele apareceu bem, né, na fogueira, né, ele chegou na fogueira e apareceu bem, fez talvez o grande lance, né, dos Jogos Olímpicos, a enterrada em cima do Rudy Gobert, deixando o Rudy Gobert no chão, pareceu muito bem ali, né, o Brasil terminando bem o primeiro período, só que acho que a grande questão foi que o time até conseguiu manter essa pegada defensiva boa parte do jogo, mas no ataque estava sofrível, né? O time errando demais, não sabendo jogar, né, com os pivôs que estavam do outro lado, né? Tinha o Wembanyama ali muito bem, mas até mesmo quando ele não estava em quadra, né, o time estava com dificuldade para superar, né, o Lessor, né, o Gobert. Então, acho que a própria armação também não funcionou da maneira como deveria funcionar para o time aproveitar os bons momentos defensivos, e isso deixou a França viva no jogo, né? A França se manteve até encaixar as bolas de três e aí não teve jeito, né? O Brasil fez um jogo apertado, né? Até ali o intervalo, com certeza, né? Mas conseguiu até chegar no quarto período com esperança, né, de uma recuperação, mas aí depois não teve jeito, né? É muito condicionado pelas faltas, porque como é que o Brasil começou muito bem? O Brasil conseguiu imprimir uma intensidade muito forte contra os pivôs da França, principalmente contra o Wembanyama e o Gobert no começo do jogo. Inclusive, o Lessor tá fazendo uma Olimpíada muito melhor que a do Gobert, né? Isso vale até a gente ressaltar.
até tá acostumado com o basquete FIBA, né? O Lessor tá jogando na Europa. Mas a gente conseguiu uma intensidade muito forte contra esses pivôs, e aí acrescento não só o Bruno Caboclo e Lucas Dias, esses até ficaram menos tempo em quadra, mas o próprio Felício também foi muito bem nesse começo, porque a França estava jogando com os seus pivôs, principalmente o Imbaniama, meio longe da cesta, né? E ali o Brasil estava conseguindo conter. E no ataque, o que o Brasil fazia? Jogava com 5 abertos, quando o Caboclo e o Lucas Dias estavam em quadra. Jogavam com 5 abertos, atacavam o Gobert, e aí você obrigava o Embanyama a ficar longe da cesta, ficar marcando um dos caras no perímetro. Você atacava o Gobert e o Gobert marca em drop. Drop é o quê? É você não ir em direção ao pick and roll, você recuar para proteger infiltração. E essa estratégia abre o tiro de média distância. A gente tem um especialista em média distância que é o Huertas. E aí funciona o chute do próprio Huertas ou encontrar algum atleta livre do perímetro quando a marcação fechar nele. A partir do momento que você perde Lucas Dias e Bruno Caboclo e precisa jogar com Felício e com Mãozinha, você tem 2 caras que não chutam. E aí, tendo 2 caras que não chutam, não adianta espaçar, porque o Embanyama sabe que não vai precisar ficar no perímetro, porque a bola não vai chegar no Felício, e mesmo se chegar ele não vai chutar. Então ele pode fechar e tirar esse chute de média distância. Ou então, você vai pra cima dos pivôs adversários, só que aí o pivô adversário é o Gobert. Aí é o problema. Ou é o Lessor. E aí você não consegue. E o ataque do Brasil ficou extremamente travado quando tinha só 3 chutadores e não 5. E esse é o problema do Mãozinha. É por isso que ele não joga. Primeiro, ele não conseguia conter o Embanyama embaixo da cesta. Mas até aí ninguém consegue. A partir do segundo período, a França botou o Embanyama para jogar de costas para a cesta dentro do garrafão. E isso quebrou a gente de uma maneira incrível, né? Porque não tem o que fazer. Não dá, né? Ele tava lá, ele arremessava, pegava o rebote, ele fazia o que queria, ele não tinha como. Isso. E fora o medo das faltas, né? Você não podia nem ir muito forte, porque a arbitragem estava marcando qualquer coisa. E no ataque, o Mãozinha não chuta. O Mãozinha ele é muito físico, ele é muito explosivo, ele funciona maravilhosamente bem em transição, em jogadas como essa, de roubar a bola ou pegar rebote e sair rápido pro ataque, funciona muito bem. Num esquema com o Marcelinho Huertas, lento, cadenciado, no 5 contra 5, desacelerando, Mãozinha não funciona. É difícil, Mãozinha. Você pode fazer pick and roll com ele explodindo pra cesta? Pode. Não contra Gobert, Lessor e o Embanyama. Né? Então, é por isso que não joga. É complicado usar o Mãozinha no sistema do Petrovic. Tá? Ele funciona muito bem na NBA. Apesar de não chutar, né? E na NBA você precisar muito do chute, mas a quadra é maior, é mais correria, um espaçamento mais proeminente na maior parte dos times também. Aí ele funciona. Aí o time pode jogar só com o Mãozinha sem chutar, mas não pode ter 2 sem chute. Aí quebra, né? E o Brasil teve muita dificuldade com isso. E a partir do terceiro período, ainda foi um festival de erro, né? Foi muito turnover, que destruiu ali qualquer chance brasileira. Foi quando a França mais abriu. E a gente viu isso contra a Alemanha também, muito turnover na volta do intervalo. O Brasil não tá voltando bem. E quase sempre voltando com Huertas e Felício, não tá funcionando até agora. A gente precisa corrigir isso pro próximo jogo contra o Japão e uma eventual quartas de final, que já nem é mais tão provável assim, né? Então, o Brasil tem que tomar muito cuidado com isso. E no jogo contra a França, ainda o Caboclo voltou e deram uma falta dele, que ele tava de costas pro lance, correndo pra frente em direção à bola, resvalou no Lessor e, pelo amor de Deus. No Lessor e Yabusele, não lembro agora. Então, assim, a arbitragem prejudicou muito o Brasil no jogo contra a França, muito mesmo, e o Brasil sem alternativas, né? Porque aí não tinha nem o Raulzinho pra jogar também, que o Raulzinho ainda não estreou nas Olimpíadas. O Iago contra a França foi muito mal, dava pra ver que ele tava se segurando muito, então era o Huertas ali mesmo e não tinha o que fazer, não tinha variação, né? E aí o Brasil fica travado ofensivamente. Uhum. O próprio Didi também foi pra passear, né? Lá nos Jogos Olímpicos também, né? Pouquíssimo utilizado. Então o Brasil levou 12, tinha 10 praticamente ali na rotação, né? Então limitava demais. E aí tinha 10 na rotação, mas aí você tinha o Bruno Caboclo pendurado, tinha o Lucas Dias pendurado, né? Isso já reduzia ainda mais. De fato,
É um cenário bem complicado. Ainda você enfrenta o Wembanyama, que... o Wembanyama, ele consegue dobrar, né, o braço ali, né, para dar um toco médio, um toco pequeno, um toco grande e um toco gigante, né? Aquela bola de 3 acho que do Léo Menda ou do Benite, que ele deu o toco, foi um absurdo ali. O próprio Huertas, né, ele falou da primeira bola que teve no jogo. Ele teve que fazer aquele arremesso dele, né, tradicional, mas ele teve que jogar a bola lá no teto, né, pra passar. Foi um arco enorme, né? Wembanyama, pra bola cair. Né, de fato, é um grande desafio. Mas, assim, se tivesse o Brasil aí com mais condições e tivesse se controlado um pouco mais essa parte das faltas, acho que tinha mais jogo. Né, Tinha. E aí você... Até porque a França é muito mal treinada. A França é um time ótimo no papel, mas é muito mal treinado. Lembra do futebol, né? Lembra o futebol. E desde os últimos Jogos Olímpicos, né, em Tóquio, quando a França foi vice-campeão, perdeu na final para os Estados Unidos, a França foi ladeira abaixo no basquete de seleções, assim, muito mal no Mundial, muito mal nos amistosos antes dos Jogos Olímpicos, muito mal agora em Paris, em Lille, né, na verdade, que é a sede dos Jogos. E a França ganhou realmente porque tinha um elenco melhor. Tem caras de elite, como o Wembanyama, que além de toda a altura tem uma envergadura, né, que até permite isso que você acabou de mencionar. E o Brasil é extremamente limitado. E aí você acaba expondo também os jogadores brasileiros, né, que não são completos, são poucos os jogadores brasileiros que são completos, que fazem de tudo em quadra. E aí os times têm muito mais tranquilidade para atacar essas deficiências. Então, por exemplo, o Felício. O Felício está sendo muito criticado pelos torcedores. Mas, cara, o Felício está sendo colocado para fazer coisas que ele não pode, né? Coisas que não é a dele. Contra a própria França, ele foi muito bem na defesa. Ele segurou o Wembanyama e o Gobert e o Lessor em várias situações. Mas não é tudo que ele consegue, né? Ele não é um jogador para qualquer situação. Mas a partir do momento que só tem ele de pivô, ele tem que jogar em qualquer situação, e aí não consegue. E algumas dificuldades são expostas. Contra a Letônia, no jogo anterior contra a Filipinas, eu confesso que eu me esqueci agora, ele também teve boa atuação. Felício é competente, pelo amor de Deus, ele é um grande jogador de basquete, ficou 6 anos na NBA, agora tá na Europa e bem na Europa, agora foi pro Japão também, né? A gente vai falar disso mais pra frente. É um bom pivô, mas não é um pivô que faz tudo. O Huertas é um cara, é um gênio, de 41 anos, né? Não tem a explosão, às vezes cansa, às vezes erra passe, às vezes não dá pra ter o Huertas 40 minutos por jogo, mas tá precisando porque a gente tá com dificuldade, porque a gente optou por levar o Raulzinho só pra jogar um jogo, que é outra coisa, é outro problema, né? E essa França é tão complicada que ela quase perdeu do Japão, ela ficou a um triz de perder do Japão e só não perdeu porque a defesa do Japão deu uma falha no último lance inacreditável, né? Vencendo por 4, fez uma falta no perímetro no arremesso. E foi falta, tá? Tem toda uma polêmica aí falando que não foi falta sim. Não sei se marcaria se fosse o contrário. Tá? Se fosse em outro cenário, não sei se dariam. Tipo, no último lance, dá uma falta pra contra a França, acho que não dariam. Mas foi falta, viu? Teve um braço no tronco ali que não pode ter, mas é uma falta que passa em muitas vezes, né? E dessa vez não passou, tudo bem, tá na regra, mas foi uma falha gigantesca do Japão, né? Deixa chutar e boa. Mas enfim, quase perdeu do Japão a França. O jogo foi pra prorrogação, né? Garantiu aí, a França conseguiu a vitória. Jogo que foi até mesmo anterior ao do Brasil e Alemanha, né? Posteriormente. E Guanais, o Oscar da Silva não jogou pela Alemanha, né? Podia jogar do nosso lado aí, né? Pô, a gente tá precisando. É que quando você empresta jogador, ele não pode jogar pela equipe original, né? Não pode, pô. Já não vai usar? A gente usa. Pô, por favor, né? Ainda mais com... Aí, então, desse segundo jogo, assim, o Brasil tinha menos chances, de fato, e até em comparação com o jogo contra a França, né, o Brasil em nenhum momento assim mostrou que, pô, vamos ganhar, né? Mostrou condições ali quando chegou, né, começou mal o primeiro quarto, mas depois no segundo período o time conseguiu se recuperar, principalmente, e aí vem novamente, né, a presença do Caboclo fundamental, fazendo dupla com o Iago, né, funcionando muito bem ali a jogada dos dois.
Mas assim, no restante do jogo, até mesmo por conta, né, dessas faltas do Caboclo, o Brasil não teve, né, um poder assim de mostrar que dava para virar o jogo contra a Alemanha, né? Eu pelo menos vi que o Brasil teve só um bom momento ali em uma parte do segundo período, né? No restante do jogo a Alemanha conseguiu controlar ali, até mesmo algumas tentativas, alguns crescimentos do Brasil, a Alemanha respondia ali numa bola de 3. O Dennis Schroeder muito importante nesses momentos, tanto que terminou com 20 pontos, né? O cestinha da equipe alemã. O Bonga também fez uma grande partida. A Alemanha abriu a vantagem e controlou bem, assim, diante do Brasil. Sim, e mesmo quando o Brasil ia empatar, né, na bola que ia empatar, o próprio Bonga cavou a falta do Bruno Caboclo, e foi falta mesmo, né, foi um erro ali muito bobo, até do Bruno Caboclo, que já tinha cometido outras faltas também desnecessárias. Cara, funcionou muito bem quando ele estava em quadra na dupla com o Iago, porque são dois caras muito explosivos, muito ágeis. E o Brasil começou a fazer o pick and roll espanhol e sempre sobrava um chutador, né? O Benítez, o Lucas Dias, o Mendel... principalmente o Benítez, o Lucas Dias, o Mendel e o Gui Santos, né? Foram esses 4 que ficavam no perímetro ali depois do pick and roll Espanha ou depois do bloqueio indireto feito pelo Caboclo. E com o Iago infiltrando, com o Caboclo explodindo, ficava muito mais fácil. O Felício, quando faz o pick and roll, ele entra, mas ele é lento, né? Ele demora para chegar na cesta. E até tem vários erros do Brasil nessa Olimpíada também foram assim. E com o Caboclo funcionava, né? E aí o chute rápido saía, e aí o Benítez fez o seu melhor jogo pela seleção brasileira em não sei quantos anos. Faz muito, o Benítez foi muito bem. Gui Santos também foi ótimo, só que, de novo, né, ficou complicado. Eu achei interessante no final, Fábio, quando, já no último período, já estava praticamente perdido, quando o Brasil jogou com uma formação com o Lucas Dias sendo o cara mais alto, e só ele de pivô, e outros 4 abertos, 4 menores. Ofensivamente, deu bom, mas assim... Tem que considerar também que a Alemanha estava aceitando trocar cestas com o Brasil para manter a vantagem. Sim. Tá? Tem sempre que fazer essa ressalva. Mas ofensivamente foi bem. Mas na defesa, minha Nossa Senhora, que abertura que o Brasil deu ali para a Alemanha no final. Novamente, já estava perdido e os times estavam trocando cesta. Mas pode ser uma alternativa. Tá? O César Franca às vezes jogava assim. Né? Quase sempre tinha o Márcio junto, mas às vezes jogava assim também. E pode ser uma alternativa. A gente tá faltando pivô todo jogo, né? E o Japão não é um time tão alto. Quem sabe? Pode ser que funcione. Nas finais ali do NBB mesmo, né? O Lucas Dias fez mais a função de 5 junto com o Wesley ali, né? Na 4. Mas pelas faltas, né? Literalmente pelas faltas, né? O Brasil tem que buscar essas alternativas, né? Não tem aquele 3 que pode fazer 4, né? Infelizmente. Isso a gente já falou muitas vezes, né? Há anos estamos falando disso, né? Dessa falta. Inclusive até o Lucas Dias, né? No seu início de carreira cogitava-se, né? Dele ser esse cara, mas acabou indo para dentro, né? Indo pro garrafão. Um substituto do Marquinhos, hein? Isso. O Lucas Dias virou 4, virou 5, e se existisse a 6, ele iria também. É a mesma pegada do Gabriel Jaú também, né? Que a gente vê muito. É um cara que, na alternativa ali, né? Pode fazer essa função aí na 5. A questão justamente, né? Como posicionar a equipe, né? Para encarar, né, defensivamente, né, os adversários aí numa formação alternativa aí, tendo só um pivô. Eu acho que esse é o grande desafio, ainda mais no cenário internacional, né, de alto nível que a gente tá, né, disputando aí nos Jogos Olímpicos. E o que esperar, né, desse jogo contra o Japão? Confesso que depois do resultado do Japão contra a França, eu fiquei mais apreensivo ainda, viu, Guanais? Olha, eu já tinha visto o jogo do Japão contra a Alemanha, eu vi contra a França também, e só reforça aquela nossa expectativa. O Japão é um time bom, o Japão é um time chato de enfrentar, o Kawamura é um demônio, o cara joga muito bem mesmo, é baixinho, mas ele é ágil, ele é um Iago. Tá? Ele infiltra, ele chuta de 3, ele é o Iago deles. Tá? Acho que dá pra vocês entenderem bem o que eu quero dizer. E vai ser muito legal esse duelo, inclusive.
Já pensou um pulo bola? Você pensa que tem uma bola presa? É que bola na FIBA não dá, né? Teria que começar com eles a fazer o pulo bola. Tem que começar com eles. Pô, se alguém da CBB estiver ouvindo, façam acontecer, por favor, em nome do entretenimento. Mas além disso, né, tem outros caras muito bons ali, o Watanabe, o Hawkinson, o Kawamura também. Então, o Japão é um time muito disciplinado ofensivamente, tem movimentações muito interessantes. Os 5 jogadores se movimentam, os 4, além do cara da bola, se movimentam o tempo inteiro, é bloqueio indireto pra todo lado, é um inferno. E aí a gente pode ter um problema com caras mais pesados. A menos que você marque em zone e fique plantado, aí você pode usar o Felício, mas se for homem a homem, você vai destruir o Felício, né? Vai ser muito complicado. E é um time que joga num pace alto também. É um time que gasta pouco tempo de posse, é um time que chuta rápido, é um time que prefere jogar na correria. Mas uma correria interessante, tá? Não é uma correria desesperada. Vai ser um duelo de estilos também, né? O Brasil precisando travar, desacelerar, porque se entrar na trocação franca, é melhor pro Japão. Qual que é a grande vantagem? Eles não marcam cara grande. Eles têm muita dificuldade em marcar cara grande. Então aí talvez no ataque o Felício sirva. Talvez o Bruno Caboclo, se conseguir se manter em quadra, funcione. Talvez o Mãozinha seja um jogo bom para ele. Marcar correndo, né? Marcar bem, usar toda a parte explosiva dele. Ele não vai enfrentar caras tão altos também, né? Então pode ser muito interessante. Talvez ali a gente vai precisar do próprio Mãozinha marcando um Hachimura, mas Léo Mendel e Jorginho vão ser fundamental para marcar o Hachimura, que é o principal nome deles, né? O ataque é muito centrado nele, no final das contas. Existe toda essa movimentação, esses bloqueios indiretos, mas a bola acaba muito na mão dele, via de regra. Inclusive, eu acho o Japão até mais dinâmico quando ele não joga. Hoje ele foi ejetado no começo do quarto período contra a França, que de novo, né, contou com o principal jogador adversário saindo por falta. Que curioso isso, hein? Não, mas dessa vez foi assintoso. Ele cometeu 2 antidesportivas, ridículo também. Então, assim, o Brasil vai ter que ter muita atenção, não cair na pilha dos japoneses, desacelerar, ir com calma. O Raulzinho tem que jogar, né? Porque o Petrovic falou desde o começo que o Raulzinho ia jogar contra o Japão e agora tem que jogar, porque senão vai ficar injustificável essa saída dele. É um jogo perigoso, é um jogo que eu já começo a aceitar uma vitória simples. A gente exigia saldo, né? Tem que ganhar e ganhar muito do Japão. Eu já tô feliz se ganhar. Tá? Os caras são bons. Eles jogam bola. Se o Brasil não tiver muito concentrado, cai na pilha deles e a gente roda. Tá? Então, dá pra ganhar, sim. Mas não é fácil, não. Vai ser um jogo interessante de ver. Porque o Japão é um time muito divertido também de ver jogar. É gostoso de ver jogar o Japão. Então eu tô muito curioso para ver como é que vai ser esse desafio. Antes até dos jogos começarem, o Petrovic falava, né, que o grande objetivo era o Japão. Eu não sei se eu concordo muito com essa abordagem, mas chegamos nessa situação e vamos ver o que prepararam. Pelo menos um mérito dessa comissão a gente tem que dar. Eles conseguem armar planos específicos para enfrentar alguns times. Tomara que contra o Japão seja assim. Vamos ver, né? E o Kawamura, né, que você falou, ele tem 1,72, né? O Iago, ele tem 1,78. Ele é mais baixinho ainda, né? Vai ser o duelo do capeta em forma de guri contra o Oni, né? O Oni que é a figura mística lá na japonesa, né? Então, vai ter esse duelo aí entre Iago e Kawamura. Então, jogo importante, né? Fundamental aí para as ambições do Brasil. Além da vitória, né? É um cenário ainda complicado. E aí a gente até confere um pouco o cenário dos outros grupos, né? Porque a gente tem no grupo da morte ali, o grupo A, o Canadá venceu a Grécia e venceu a Austrália. Já abriu 2 vitórias ali, né? Praticamente garantido já a sua classificação. A Austrália derrotou a Espanha, acabou sendo derrotada pelo Canadá, então tá na segunda colocação. A Espanha está em terceiro, né, com uma vitória contra a Grécia e uma derrota para a Austrália. E a única equipe que ainda não venceu é a Grécia de Giannis Antetokounmpo, que está eliminada, né? Ainda não, né? Mas não. Tem um cenário aí que obriga a vencer a Austrália, que tá na briga ali também. Ô cenário difícil esse grupo da morte.
a Grécia precisa vencer a Austrália e torcer pro Canadá ganhar da Espanha, e tem uma diferença de pontos específica aí. O ponto é que a Espanha tem menos 5 de saldo, o Brasil tem menos 25, né? Então mesmo que... Até se a Grécia subir um pouco, ganhar o jogo e ficar em terceiro, o saldo dela vai ser, que hoje é de menos 14, vai ser melhor que isso, né? A Austrália tá com 2, não vai cair muito também, caso perca e fique em terceiro. Complicado a gente esperar que o terceiro colocado eliminado saia desse grupo. Sim. Atualmente tá bem complicado, era possível, ainda é, mas é bem improvável. O mais fácil é no grupo C, que os Estados Unidos ganhou da Sérvia e o Sudão do Sul ganhou de Porto Rico. É mais fácil que a disputa do outro classificado com o Brasil saia desse grupo, porque a tendência é que, estamos gravando na terça, é que na quarta-feira a Sérvia vença Porto Rico e os Estados Unidos ganhem do Sudão do Sul, e no último jogo, na última rodada, a Sérvia ganhe do Sudão. Ficaria Estados Unidos com 6, Sérvia com 5, Sudão do Sul com 4, né? Então, e Porto Rico eliminado. Nesse cenário, a gente tem hoje o Brasil com menos 25 de saldo e o Sudão do Sul com mais 11, né, que foi a vantagem deles contra Porto Rico. 36 de diferença. 36 pontos de diferença para serem tirados em Estados Unidos e Sudão do Sul, Sérvia e Sudão do Sul e Brasil e Japão. É possível. É plenamente possível, ainda mais Estados Unidos, enfiar um vareio no Sudão, né? Mas existe um outro cenário, Fábio, que é se por acaso Sudão do Sul ganhar da Sérvia. Aí o Sudão do Sul fica em segundo e passa, e a Sérvia, que tem um saldo de menos 26, vai ter um saldo de pelo menos menos 27, né? Se o Sudão do Sul ganhar por 1 ponto, o que também é difícil ter vitória por 1 ponto. E aí a Sérvia não poderia ganhar de muito de Porto Rico. É um cenário. Mas a gente vai ter que ver rodada a rodada. Se a gente for ficar falando todas as possibilidades hoje, vai ser meio complicado. Pro Brasil não importa tanto, porque o Brasil vai fazer o primeiro jogo da sexta-feira. É o jogo das 6 horas da manhã. Então o Brasil não vai saber o resultado dos outros grupos. Tem que ir pra cima do Japão e ganhar pelo máximo possível. Tá? É esse o cenário do Brasil e depois torce pro resto. Não tem muito o que fazer mais. Então é isso que importa. Faz o seu, né? Faz o seu, depois que vier é lucro. Até porque o grupo C acaba sábado ainda, né? Então, não é nem na sexta que a gente vai saber a classificação. Pois é, né? Vai ganhar do Japão e boa, e é isso aí. Deixa a mala pronta, né? Mas se passar, tá com a mala ali, tá de boa ainda, né? Mas se não passar, já tá com a mala feita. É por aí. Lembrando que é sexta-feira, 6 horas da manhã, tá? Eu acho que os meus patrões também, porque eu fui completamente improdutivo hoje das 4 às 6 da tarde. Eu fui um pouquinho além, né? Porque teve ginástica artística antes ali, o time brasileiro sendo medalha de bronze, rapaz, ali aí... Cara, então... Olimpíada é um negócio complicado, né, de produtividade. Não, completamente, mas é aquela coisa, né? Onde eu trabalho, né, pouca gente dá atenção assim para esporte, né, para além de futebol. Então, a ginástica, por ser um evento genuinamente olímpico, o basquete também mas por ser um evento que meio que simboliza os Jogos Olímpicos e que atrai muito mais público, é mais fácil você dar um migué coletivo, né? Do que o basquete. Porque é muito assim, beleza, ginástica feminina, que lindo, salto, Rebeca, ganhamos medalha, pronto, acabou, vamos trabalhar? Não, tem basquete, não vamos, sabe? Não acabou não. Então, ginástica é um pouco mais fácil, né, nesse ponto. Pelo menos onde eu trabalho. Então, 6 horas da manhã, pelo menos eu acompanho na paz da minha sala. Na próxima edição, então, ver se o Brasil passou de fase ou não. Quando é que vai ser a próxima fase? Terça-feira, dia 6 de agosto, todos os jogos das quartas de final. Então, todos os jogos acontecendo na terça-feira. Acredito que a gente vai ter o podcast já na 35ª edição para falar da classificação do Brasil para a próxima fase. É isso, tomara. E aí analisando como é que a gente vai passar pelos Estados Unidos. Vamos por partes. E
agora a gente vai continuar a falar de seleção brasileira, né? Agora a gente fala da seleção feminina, Guanais, porque tivemos aí novidade, né, nessa última semana. Depois, né, de tudo que aconteceu nessas últimas semanas, né, no cenário da seleção feminina, tivemos aí uma grande novidade, né? A chegada da Pookie Chapman como consultora técnica da seleção feminina. Ela que tem uma história longa ali já no basquete dos Estados Unidos, principalmente ali, enquanto treinadora nesta última... do início do século para frente, né, do século 21. Atualmente é assistente técnica do Seattle Storm, foi treinadora da LSU na NCAA, foi técnica do Chicago Sky, do Indiana Fever na WNBA. Agora ela chega como consultora técnica, Guanais. Explica pra gente como é que funciona essa função de consultora técnica. Após todos os eventos envolvendo a antiga Comissão Técnica Brasileira, a CBB foi atrás de uma renovação. E foi atrás de nomes de peso. Inclusive, quem divulgou isso primeiramente foi a Roberta Rodrigues, do Besta Basket. Novamente, sigam, ela faz um trabalho excelente, que já falou que a Pookie Chapman estava no radar da seleção brasileira para ser treinadora. Eles queriam ela como técnica principal. Não rolou, né? Não rolou, acho que por compromissos e questões financeiras também, contratuais, acabou não rolando. E aí ela vai chegar para ser supervisora técnica desta remontagem da comissão, desta remontagem da estrutura do basquete feminino visando Los Angeles 2028, perdão. Ela vai chegar realmente como consultora, tá? Como levando toda a sua expertise para montar uma estrutura profissional para o basquete feminino brasileiro que não existia decentemente até então. Vale lembrar que a maneira como a CBB lida com os contratos dos técnicos das seleções principais é um tanto quanto controversa, né? Os contratos não são... Eu não sou especialista nisso, tá? Mas os contratos não são da mesma maneira que é feito nos clubes. É uma situação bem à parte, a gente até pode falar disso mais pra frente. E ela chega, então, para dar esse pontapé inicial. A Pookie Chapman também ela tem experiência no basquete FIBA, ela já foi técnica do Spartak Moscou, na Rússia, e já ganhou o prêmio de treinadora do ano em praticamente todos os lugares que ela passou. Ela tem, então, muito gabarito, muito prestígio também no cenário internacional. Acho que esse é o ponto principal, né? A CBP passa um recado quando você tem um nome desse peso, dessa magnitude, sendo diretora, sendo supervisora técnica da sua seleção. Passa uma credibilidade de um novo momento, de uma nova tentativa, né? Então, por enquanto ainda é tudo muito provisório. A gente teve junto do anúncio dela o anúncio da comissão e da convocação para a disputa do pré-mundial e do Sul-Americano, que vão acontecer a partir da segunda quinzena de agosto. E é uma comissão ainda provisória, né, para esse torneio apenas. A gente não sabe como vai ser dali para frente, mas eu acho que a gente tem que avaliar, claro, o trabalho e como vai ser essa evolução, mas de novo, é um nome que passa uma mensagem, que passa um recado, né? E além disso, né, a própria comissão técnica é algo que a gente tinha falado nas edições anteriores, a questão da maior presença da mulher na comissão técnica, e a gente vai ter ali na própria presença ali de liderança operacional, tem a Mônica Tilho, tem apoio técnico da Giovanna Rangel, tem a própria treinadora interina, né, a Bruna Rodrigues do Blumenau, tem a presença de fisioterapeutas, tem a presença de psicóloga, né? Então já tem uma maior presença das mulheres também na comissão técnica, tendo ali a supervisão do Léo Figueiró, né, que conhecido já nosso aqui do NBB também, né, que traz então essa maior presença também da mulher para contribuir nessa comissão técnica com os nomes, né, chamados, inclusive, né, todos da Liga de Basquete Feminino, né, Guanais? Posso falar já? Opa, fica à vontade. Então as armadoras, né, convocadas inicialmente então para esse processo, né, para o qualificatório pré-mundial e sul-americano, as armadoras são Alana e Kaká do Sampaio, Sossô do César Araraquara, a Mari Albiero do Ituano e a Micaela do Corinthians. Nas alas tem Tainá Silva do Celi da Eslovênia, mas que defendeu também o Sodier Mesquita na última LBF, a Sassá do Sampaio,
Vitória Marcelino do César Araraquara, mesmo time aí da Manu Oliveira Emanuele, né, a equipe do SESI. E a Leila do Ituano também nas alas. As pivôs, Gabi Guimarães do Ituano, Lê Lisboa do Ituano e Monique do Ituano, trio de pivôs aí de Itu, além da Glenda do Blumenau, e aí as representantes do César Araraquara, Aline Moura, Letícia Josefino e Alexia Dagba. Essas então as convocadas, né, da seleção brasileira aí para o qualificatório pré-mundial e sul-americano, né, os nomes iniciais pelo menos, Manais. É uma lista de 17, né, e 12 viajam para Ruanda, na África, onde o campeonato começa a partir do dia 19 de agosto. Esse pré-mundial, né, é um qualificatório para o pré-mundial. É um torneio, a gente já falou dele em outras oportunidades, a gente não vai ficar falando tanto de regulamento agora, porque tem 2 semanas até esse torneio começar e hoje tem muito assunto. A gente vai voltar nisso mais pra frente. Mas é um torneio que joga um monte de gente, que dá pouca vaga pro pré-mundial, e o mundial tem outra via de acesso, que são os próprios torneios continentais, e o sul-americano dá vaga pra AmeriCup, e o Brasil tem totais condições de passar com esse time. Tá tranquilo, então não tem problema não termos as jogadoras da WNBA Europa. É uma lista realmente que é completamente capaz de passar por esses torneios, de dar o pontapé no ciclo 2028 do basquete feminino brasileiro, que claro, ainda deve ter ali várias adições, espero que tenha várias adições ao longo dos próximos anos. Você tem principalmente a Ayla McDowell para entrar, você tem a própria Manu Alves, a filha do Léo Figueiró, também, que pode começar a integrar a seleção adulta. Então é tudo parte de um processo, eu acho que tá ok, tá legal, é isso aí mesmo. É um início com um torneio bem abaixo e bem desimportante também, né? Uma invenção louca da FIBA aí. E vamos que vamos, é um time bom, é o que a gente tem de melhor na LBF e acho interessante. Sim, acho que até pela maneira, né? É um time bem legal, assim. Não tem tantas dúvidas, assim, que ficaram de fora, ou tantas críticas, né? De atletas que ficaram de fora, como a gente teve nas últimas edições, né? Até levando em conta, por exemplo, as últimas convocações, a não presença, ou não presença na reta final da Isa Sangalli. Só que nessa temporada ela não fez uma temporada tão boa assim pelo Sampaio, né? A gente teve atletas, teve pivôs ali de maior destaque na temporada, como a Gabi Guimarães, a própria Lê Lisboa, né? A Glenda teve um ótimo papel no Blumenau, né? A Aline, jogadora de alto nível ali do César Araraquara, foi fundamental na conquista do Sul-Americano. E aí você também tem nomes pensados, né, para fazer uma transição, né, de geração, já com a Micaela, né, com a Monique, a própria Alexia também, né, do César Araraquara. É um time bem interessante, né, bem montado. Lógico que alguns nomes até ficam fora, poderiam marcar presença, né, a própria Laís, né, o pessoal questionou porque ela não foi convocada, porque já tem 17 nomes, né, mas a Laís do Sampaio, né, fez uma ótima temporada vinda do banco, né, como uma sexta jogadora, de fato também cairia nesse time. Mas a Esther Ubaca também, né? Esther Ubaca, entre os jovens nomes, né, também seria uma alternativa. Falaram também, né, aí o nome um pouco mais experiente, a Débora do César Araraquara, até a própria Joyce, já que a gente tá falando de jogador experiente do Ituano, foi uma das melhores armaduras da temporada, né, mas, assim, dos nomes que estão ali, gostei demais, assim, principalmente da Kaká e da Sossô, tendo essa oportunidade. A Sassá, vamos ver como vai ser o crescimento dela ali também na seleção. As próprias pivôs, né, que foram tão dominantes na LBF, ver como é que vai ser um cenário internacional. Eu fico bem curioso assim para ver a seleção nas próximas competições aí, tanto pré-mundial, né, o qualificatório para o pré-mundial, como o sul-americano que vai acontecer nas próximas semanas aí. E os treinos começam dia 1º de agosto, na quinta-feira, em Blumenau, né? Vão até ali, acho que o dia 14, 15, e logo depois, no dia 16, viajam para a África, na disputa ali do qualificatório do pré-mundial. E aí, então, falaremos mais sobre isso, né? Eu acho que a nossa pauta vai estar um pouco mais vazia também nas próximas semanas, apesar da volta do Paulistão, mas a gente vai destrinchar bem esse torneio para vocês nos próximos episódios. Fechou. Vamos
dar sequência aqui com o basquete feminino ainda, falar de LBF, meus queridos, porque tivemos o bicampeonato do César Araraquara na última semana, uma vitória sensacional, viu, pro César Araraquara, porque estava jogando fora de casa, estava jogando num ginásio no Costa Rodrigues lotado, com a torcida do Sampaio presente e muito forte ali, né, a presença da torcida do Sampaio, e o SESI encarou assim um desafio assim gigantesco, vinha, né, de bons jogos jogando como mandante, né, nos jogos 3 e 4, né, da série, vinha até de boas partidas também nos 2 primeiros jogos contra o Sampaio, né, na final, e nessa quinta partida, até boa parte do jogo, o Sampaio se mostrava com certa superioridade, principalmente com essa presença da torcida, o time jogando junto, mas o SESI nunca se afastou, de fato, ali do Sampaio, né? Sempre ali próximo na pontuação, às vezes passando na frente. Então a gente teve uma partida muito equilibrada até o final. Chegou até, vamos falar, metade do quarto período, que o Sampaio estava muito empolgado ali com a presença do torcedor, né? O Sampaio chegou a abrir, em certo momento, 7 pontos de vantagem, faltando 3:57, né? Menos de 4 minutos para acabar. Mas é impressionante como o SESI Araraquara sempre tinha uma resposta, né, para cada tentativa do Sampaio, né? Porque depois desse momento que foi a Isa Sangalli conseguiu uma roubada de bola, roubou uma bola da Sossô, ela atravessou, né, fez a bola na bandeja, pessoal vibrando, né, torcida vibrando, e no ataque seguinte a Sossô foi lá e meteu uma bola de 3, né? Então já respondeu rapidinho, a própria Sossô que tinha errado acabou acertando na sequência. Teve novamente a presença da Letícia Josefino ali também, fundamental, né? Impressionante os playoffs da Letícia Josefino para a equipe do César Araraquara, que foi muito importante ali para a equipe seguir na briga e que terminou ali no quarto período com uma bola de 3 da Jaqueline, espetacular, faltando 9 segundos para o final, ela achou essa bola aí, tirou da cartola para levar o jogo para prorrogação, uma bola que silenciou o Costa Rodrigues de uma maneira meio que já estava meio que indicando o que seria a prorrogação. Pela maneira como terminou, né, a vibração ali do César Araraquara, um pouco de alívio também, né, por empatar o jogo, deixou a partida ali para prorrogação mais favorável talvez ali pro SESI, que contou muito ali com a presença defensiva, né, da equipe, interceptando passe, roubando bola para conseguir alguns pontos fundamentais, e na prorrogação dominou, né? Na prorrogação conseguiu ótimas bolas ali, rebotes ofensivos, cesta e falta, tanto que a prorrogação foi 10-2 para o César Araraquara, né? O time chegou muito forte e garantiu a vitória por 73-65. Enfim, então, o segundo título do César Araraquara já em sequência, né? O bicampeonato então veio já um depois do outro, tendo, né, nessa vitória justamente a Vitória Marcelino como cestinha, com 22 pontos e 7 rebotes, e a Aline Moura com 15 pontos e 11 rebotes também. Nome muito importante para essa conquista do César Araraquara, desbancando o time que foi o melhor, né, da primeira fase e que vinha chegando forte também, né, ao longo dos playoffs, mas na decisão venceu o César Araraquara com o único jogo em que o visitante venceu, né? O Sampaio venceu os 2 primeiros jogos no Maranhão, o César Araraquara venceu os jogos 3 e 4 no ginásio Gigantão em Araraquara, e depois, na quinta partida, enfim, o SESI quebrou o mando para sair com o título merecidíssimo aí para o César Araraquara. De fato, em termos de time, em termos de elenco, de coletivo, foi o time que se apresentou melhor nessa temporada. Não, é incrível. O SESI superou as adversidades ali Não tanto as próprias adversidades, mas o adversário que foi absoluto na primeira fase, né? O Sampaio só tinha perdido um jogo na fase regular, saiu de um 0-2 para um 3-2, que é dificílimo, a gente vê pouquíssimas vezes isso no basquete FIBA.
É algo extremamente raro, o SESI foi lá e conseguiu esse bicampeonato, numa partida que teve vários simbolismos, que a gente vai falar daqui a pouco também, mas eu destaco aqui principalmente a aposentadoria, quem sabe, né? A aposentadoria da Érica com o título e também a consagração de um projeto que investe em categorias de base desde cedo, de um projeto que é preocupado com as novas gerações, e o SESI realmente foi muito bem. Uma pena, né? Não vou ser muito chato, vou falar rapidamente só disso de novo. Uma pena que mais uma vez o público foi ruim em Araraquara, né? A gente já falou disso em outras oportunidades. Em São Luís não, sempre lotado o ginásio, mas em Araraquara o público é ruim, é fraco. É uma pena, né? A cidade podia ter abraçado, o time podia ter feito a cidade ter uma interação maior com a cidade também, mas de qualquer maneira, parabéns ao SESI Araraquara, ao bicampeonato da LBF. LBF com a sua maior edição da história, foram 11 participantes, que temos ainda mais ano que vem. Eu acho que foi uma temporada bem legal dessa competição, que pode ter tido ali, sofrer com a concorrência de vários outros torneios, principalmente até de seleção nessa temporada, sim, mas é um torneio que tem potencial ainda para crescer, é uma modalidade que o brasileiro tem carinho e tem memórias afetivas muito grandes, principalmente ali da década de 90, com grandes times de Paula, Hortência, Janete, etc., e que tem muito espaço para crescer ainda. Com certeza, né? Fica então esse registro também para Érica, né? Tinha que terminar com o título da Érica, com a Érica levantando a taça, né, de campeã da LBF pela última vez. O grande nome, acho que essa era de LBF, né? Acho que a Érica é um nome fundamental, assim, não dá para contar a história, né, da LBF sem passar pela Érica, pelo que ela fez dentro de quadra, né? Todas as equipes que ela esteve, né? Que a gente sabe muito, né, da Érica enquanto atleta com passagem pela WNBA, né? Atleta que também fez história no basquete espanhol, né? Condecorada, mas na LBF ela disputou, né, desde a edição 2012-13. E não só na geração LBF, né, Fábio? Eu acho que desse século ela é a grande atleta brasileira. Após ali a geração de Paula e Hortência, mas depois aquele final ali ainda em alto nível com a Janete, a Érica foi o grande nome brasileiro no basquete, a grande referência na WNBA, foi All-Star da WNBA algumas vezes, a gente mencionou isso também já em episódios anteriores, depois foi grande destaque na LBF, era a grande líder da seleção brasileira em inúmeras disputas ao longo dessas últimas 2 décadas, foi até a líder do pré-olímpico nesse ano, né? Apesar de não ter feito uma boa atuação, ter ficado um pouco mais limitada, mas ainda entrou em quadra em várias oportunidades. É de fato uma das atletas mais vitoriosas e mais envolvidas com o dia a dia do basquete, né? Ela tá sempre comentando, sempre assistindo, sempre incentivando também. Não é a primeira vez que ela fala em aposentadoria, né? Então até por isso que a gente sempre fala, a gente sempre coloca um asterisco, né? Porque vai que ela resolve voltar, mas se for mesmo, a gente só tem a agradecer por ter convivido, por ter visto, por ter analisado. Tudo que a Érica fez foi realmente incrível. Algumas equipes que ela passou então na LBF, né? Sport Recife, América, Ituano, Sampaio, SESI, agora, né, nessa última edição, Uninassal, né, também, antes aí do Ituano, né, um atleta com muita história, né, e como você mesmo mencionou, né, o grande nome do basquete brasileiro aí neste século, se está encerrando de fato, né, a carreira, que aproveite agora, né, essa nova fase, e a gente vai ficar na memória aí essa lembrança, né, da paixão pela modalidade, né, e pela qualidade que mostrava em quadra, né, a nossa principal pivô aí, talvez entre as pivôs, um dos grandes nomes aí do basquete brasileiro na história de fato. Sim, ela pode ser alçada a esse papel, sim, com certeza. E dentro também desse cenário de final da LBF, Guanais, teve rolou um negócio aí, né, da Federação do Maranhão, Guanais. O pessoal tá pegando no pé, hein, do Sampaio, hein? Pois é. A Federação do Maranhão, digamos que não gosta muito do Sampaio, e o motivo é fácil de entender, tá? Não tô falando que tá certo, que tá errado, mas é que o Sampaio
boa parte do seu orçamento é via lei de incentivo, né? Captação via lei de incentivo, e o Sampaio tem apenas o time profissional, né? O Sampaio não tem equipes de base, não disputa campeonatos regionais, e a Federação Maranhense é revoltadíssima com isso e fez posts criticando o Sampaio, falando que foi um dinheiro, quase 2 milhões, né? 1 milhão e 800 mil jogados no lixo, tirando sarro da derrota do Sampaio. Foram acho que 5 ou 6 posts também, numa lavação de roupa suja, assim, inacreditável nas redes sociais para todo mundo ver, e dizendo que o Sampaio em nada contribui com o basquete maranhense, que outros projetos em outras praças no estado podem acabar e não recebem nenhum centavo, assim como o Sampaio recebe. Enfim, e também numa linguagem, numa estética, um negócio meio baixo, meio chulo, né? Também, então, bem tosco mesmo. E não é que necessariamente tá errado, tá? Bom, o Sampaio não tá fazendo nada de legal, né? A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas foi publicizado de um jeito muito estranho de algo que é a lei de incentivo do Maranhão. Não é nem a questão do basquete, não é? O Sampaio não tá virando as costas pra nada, então ficou feio, né? Ficou feio. O seguinte, né? Novamente, investimentos a partir da lei de incentivo ao esporte do governo do Maranhão, né, que é promovida a partir do momento... Como que funciona, né? O governo abre, então, né, o processo ali para receber propostas de projetos, acho que anualmente, né, para atender aí a lei de incentivo ao esporte. Entidade, né, envia o projeto, que é ali avaliado pela comissão de análise, né, ali dos projetos, que dura ali de quase 3 meses para ser analisado. E aí tem os critérios ali de regularidade de documentação, de impacto nas comunidades, de relevância social também. E a partir disso, então, o clube, né, no caso do Sampaio, recebe o certificado de mérito esportivo. E isso autoriza ele a buscar a captação de recursos. Ou seja, não é nada empurrado para nenhuma empresa, para nada. O Sampaio tá na dele, né? Ele foi lá, apresentou o projeto para a lei de incentivo, foi aprovado, ele recebeu o certificado, ele foi atrás da captação de recursos. Coisa que qualquer outro projeto também que recebe esse certificado pode fazer. O grande negócio é que o Sampaio, né? Que tem um outro chamariz ali dentro do Maranhão, tem um clube forte ali presente, né? Que consegue a captação. Mas assim, o Sampaio não tá errado de fazer o que faz, né? E assim, se não há uma questão de categoria de base, por exemplo, aí não compete tanto ao Sampaio em si, né? Mas ao que está na própria definição ali, né? Da lei de incentivo do Estado, né? Aí não é o problema do clube, né? Não, se não há essa exigência de contrapartida, o clube não é obrigado a fazer. E claro, o Maranhão, seria legal, seria legal o Sampaio ter uma categoria de base, um calendário anual, um projeto ainda mais envolvido com a comunidade? Puxa, com certeza. A gente vê pela própria federação, pelas redes sociais da própria Federação Maranhense de Basquete, existem torneios ao longo do estado, existem outras praças, grandes praças em grandes cidades do Maranhão, cidades médias, né, de população relevante, que poderiam formar ali categorias de base, escolinhas, projetos sociais do Sampaio. Pode, mas não é obrigado. Até porque financeiramente, isso é uma grande questão, cara. Financeiramente, não compensa você investir em base no basquete brasileiro, no esporte olímpico brasileiro, sendo associação. Tá? Não compensa. Os grandes clubes fazem isso, e grandes clubes poliesportivos, que eu digo, Paulistano, Pinheiros, Minas, Ubra, o que mais que a gente tem ali de Tijuca, no Rio de Janeiro, entre vários outros espalhados aí pelo Brasil, muitas vezes porque é estatutário, né? Porque está no estatuto. Mas associações, investir em base é muito complicado, porque gastam dinheiro precioso, que muitas vezes esses times não têm, e o retorno é zero financeiro para a associação, tá? Pelo amor de Deus, não estou falando de retorno social, de importância, não é isso.
Mas falando de grana mesmo, de quem investe e quer ver o seu dinheiro de volta. Não tem, tá? Então, o Sampaio podia fazer? Tem força, tem peso e tem uma marca forte por trás localmente para fazer e dar certo? Tem, claro que tem. Mas também, não fazer não é uma grande falha de caráter pelo Sampaio. O modelo não contribui também, né? Sim, e outro ponto também, né? A Federação do Maranhão critica em outro nível, tirando os memes, né? De baixa qualidade, tem própria questão que eles dizem que o Sampaio em nada contribui com o basquete do Maranhão. Isso acaba prejudicando os amantes do basquete. Só que assim, em termos de visibilidade a nível nacional, é o único representante. Se não contribui para o basquete do Maranhão, em termos de um projeto social, uma categoria de base, é a grande referência da modalidade no estado. Que se tem meninas ali que gostam ou meninos também, né, que gostam do basquete, tem a possibilidade, pelo menos em São Luís ali, de ver o Sampaio, de ver a elite do basquete, né, no seu estado, né, atuando ali pelo time do Sampaio, né? Então não é bem assim também, né, nessa questão de que não contribui em nada, porque existem várias maneiras de contribuir para o fomento da modalidade, né, para o fomento do basquete, não apenas ali com um projeto social ou com uma categoria de base. E assim, tá, beleza, o Sampaio tá fazendo não tá legal esse negócio, né, os outros projetos estão acabando e tudo mais. Então, por que não tem projetos de lei de incentivo também com esses outros projetos? Novamente, né? O Sampaio é o time de camisa dentro do estado, que tem a possibilidade de conseguir mais verbas, né, a partir da lei de incentivo. Porque, como a gente mencionou, não é um dinheiro que vem direto do estado, é um dinheiro que o clube consegue captar a partir, né, desse certificado. Então, é um cenário bem amplo. É uma renúncia de dinheiro público, então é um dinheiro público em última instância. Sim. Só que é um dinheiro que o clube tem que ir atrás, né? Então, e aí, quem tem mais visibilidade consegue mais, né? Infelizmente, o cenário assim que acontece. E, de novo, é sempre bom... De novo não, né? E é sempre bom a gente ressaltar. A gente tá falando isso com base no que a gente viu das reclamações da Federação Maranhense também. Vou ser sincero pra vocês, eu desconheço completamente os pormenores da Federação Maranhense de Basquete, completamente, assim, de como funcionam os meandros e a administração do basquete no estado do Maranhão. Então também, né, os detalhes, assim, a gente pode estar passando por muita coisa por cima aqui também, mas em geral é isso, né? Geralmente funciona assim. Mas o fato é que mais uma cisão assim que não contribui em nada, né, pro basquete. Vamos voltar mais ou menos para a quadra, né? Vamos falar no basquete feminino da seleção da temporada da LBF, né? Que foi definida, os atletas receberam sua premiação. Foi num barzinho, né, Guanais? Foi num bar em São Paulo. Esquisito, né? Mas, enfim, tivemos a premiação da temporada e dessa vez com tudo postado de uma vez, né? Na mesma semana, né? Não foi tempo depois. Mas trazendo aqui, então, os premiados, né, dessa temporada, né? Os principais aqui, né? Bom, a Joyce, né, do Ituano terminou como líder de assistências. A Gabi Guimarães como a líder em rebotes e cestinha do campeonato. Craque da galera, a Marcela Prandi do Santo André. A atleta revelação, a Mica do Corinthians, a armadora, ela que foi inclusive titular em muitas partidas da equipe do Corinthians. A sexta jogadora, mais do que merecido, a Laís do Sampaio, né? Impressionante quantidade de jogos que ela entrou ali vindo do banco e mudou a cara do jogo, então, principalmente nos playoffs, né? A Laís apareceu muito bem. Melhor defensora, a Joyce do Ituano. Melhor técnico, o Camargo do SESI Araraquara. Como eu mencionei, né, o SESI, o time mais coletivo dessa LBF, o time que teve maior
distribuição de pontos, distribuição de protagonismo ao longo de toda a temporada, e isso passa muito também pelo trabalho do Camargo no comando técnico do SESI. Tivemos o quinteto ideal definido também, né, com Kaká na armação do Sampaio, a Tássia do Santo André e a Manu do SESI Araraquara, né, e ali as pivôs, a Sassá do Sampaio e a Gabi Guimarães do Ituano. Desses nomes aí, eu acho que eu só ficaria com a Joyce na armação no lugar da Kaká, mas o resto ali tá em boas mãos ali. A Manu fez uma ótima temporada. Eu concordo. Também. Assina embaixo. E a MVP, esqueci de falar aqui, né? Gabi Guimarães. Gabi Guimarães, a melhor jogadora da temporada. Aquela que, quando tava antes do final do primeiro turno, a gente já tava falando que não tinha como alcançar ela, né? Porque a Gabi Guimarães, ela teve um desempenho, assim, de uma regularidade acima do normal, assim, né? Com desempenhos de altíssimo nível regulares, fazendo duplo-duplo, né? Mais de 20 pontos, mais de 15 rebotes nos jogos. Então, tanto que ela acabou como cestinha e melhor reboteira, né? Então, não tem nem o que dizer. Incontestável, Gabi Guimarães, merecidamente, o prêmio de MVP da temporada, melhor jogadora da competição. Não, fácil, e a gente falou isso a cada semana aqui no Duas Saídas. Você viu aqui primeiro. Pois é, há muito tempo. E há muito tempo. Então, encerrado, né, a LBF, só repassando novamente o quinteto ideal com Kaká, Tássia, Manu, Sassá, Gabi Guimarães, o melhor técnico Camargo, melhor defensora Joyce, sexta jogadora Laís, atleta revelação a Mica, e aí a cestinha Gabi Guimarães e melhor reboteira, assistências principal, a líder em assistências, a Joyce. Confesso que vou sentir falta, viu, Ganais, da LBF nas próximas semanas aí, porque foi uma temporada bem interessante, viu? Até fazendo um balanço rapidinho, uma temporada bem interessante da LBF em termos de competitividade. Tinha ali, claro, o favoritismo, né, do SESI e do Sampaio, principalmente do Sampaio, né, ao longo da primeira fase, mas cada equipe teve um momento ali para brilhar, até mesmo o Ponta Grossa, que terminou na lanterna ali, teve atletas que apareceram muito bem em alguns momentos da temporada. Campinas também teve sua ótima fase. O Santo André terminou muito bem, né, ali dividindo a terceira colocação com o SESI Araraquara, né, 14 vitórias e 6 derrotas. Blumenau com a Glenda sendo protagonista, aí teve a lesão dela ali no segundo turno, que acabou atrapalhando um pouco, só que veio a Melly Greter, né, experiente aí para contribuir para a equipe. Teve esse retorno do Corinthians também muito comemorado, embora terminando apenas na 7ª colocação, mas é um time de camisa e grande aí, né, para marcar presença na LBF. Então a presença das jovens do São José também, né, enfim, uma temporada assim, muito legal de ter acompanhado, viu, da LBF. E eu acho que o principal, a partir do patrocínio da Caixa, dando mais estabilidade para a competição, dando mais estabilidade para a liga enquanto entidade, foi o planejamento para os próximos anos, né? Foi a segurança jurídica e financeira do planejamento para os próximos anos. A gente falou em episódios anteriores, mas de exigências de estrutura física dos clubes de ginásio, centro de treinamento mínimos para as equipes que disputem a LBF, de exigência para que as equipes também disputem pelo menos 2 a 3 CBIs, né, Campeonatos Brasileiros Interclubes, são os torneios de base ao longo dos anos, um critério ali que vai escalonando com o passar do tempo, um planejamento que aí nem o NBB tem a médio e longo prazo para crescimento técnico da própria liga, e isso é bom para todo mundo. E eu acho que a grande notícia do ano é essa. Claro, acompanharemos se de fato vai ser cumprido, se vai ser levado à risca, mas é o que mais me anima no final das contas, além da boa temporada que tivemos, é esse olhar para o futuro. Sim, coisa boa vem, né? Coisa boa vem, então, nas próximas temporadas também da Liga de Basquete Feminino. E
falando em liga, Guanais, o NBB, né, ele teve uma reunião importante na segunda-feira, um dia depois, um dia antes, na verdade, né, do qual a gente está gravando aqui, tá? Trazer definições importantes, né, sobre a próxima temporada. Com certeza, a gente sempre procura saber, entender os bastidores do basquete para poder ter uma boa noção do que está acontecendo, mas a gente ainda não consegue prever reuniões que acontecem no dia seguinte às gravações. Então, por enquanto, é uma reunião que aconteceu no dia anterior às gravações, tá? São as reuniões do Conselho da Liga que vão ditando o futuro, né, o ritmo do próprio das atividades da LNB e, claro, o que mais nos interessa no momento, do NBB 24-25. E tivemos definições importantíssimas na última semana, Fábio. A principal, número de participantes, vamos com 18 para o próximo NBB. Cruzeiro, Fluminense e Vitória, cada um a seu motivo, foram desistindo e abandonando o processo não de adesão à liga, mas de participação no próximo Novo Basquete Brasil. De uma maneira geral, para assim, resumir muito, muito bem mesmo, questões financeiras, né, disputar o NBB é caro, e falta de tempo hábil para fazer as melhorias da estrutura física destes clubes, dessas entidades. A gente pode resumir a maior parte nisso. Os detalhes, se vocês quiserem, comentem aí que a gente fala nos próximos episódios. E então vamos com todos do ano passado, menos o Cerrado, né? Mais uma vez a Liga aí não consegue manter todas as equipes de um ano para o outro. Isso nunca aconteceu nos 17 anos de NBB, 16 anos de NBB. Sempre pelo menos uma desistência acontece. Às vezes já aconteceram até 3 de um ano para o outro. Dessa vez a vítima foi a bola da vez foi o Cerrado. Mantemos os 16 times indo aos playoffs, o que eu acho um pouco temeroso. Né, um pouco temerário, melhor dizendo, né? De 18 times, 16 ir para os playoffs. Fazia um certo sentido ano passado, naquele contexto de seduzir e convencer os times a ficarem no NBB na briga com a Confederação Brasileira de Basquete, e você garantia a vaga de playoff para quase todo mundo, era mais coisa para apresentar para patrocinador e tudo mais. Só que o problema disso, né, quando você dá um direito para os clubes, para as pessoas, na sociedade em geral, para tirar, meu amigo, não rola, não dá. Então eu quero ver como é que vão fazer em temporadas futuras para equalizar isso aí, porque não pode ficar com 16 indo aos playoffs, ficar com 90% do campeonato indo para os playoffs. Isso esvazia a importância da primeira fase de uma maneira muito grave. Sim. Muito grave. Então entra um pouco naquela linha que a gente sempre falou do Basket Pass, né? Que de acordo com o contexto, pelas circunstâncias, a gente aceita, mas dali pra frente tem que cobrar. O playoff com 16 times, ano passado, tudo bem. Esse ano, não. Já eu acho extremamente perigoso pro NBB. Perigoso mesmo. Pro NBB é uma primeira fase que perde importância dessa maneira. Esvaziada, tá? No sentido de esvaziada. importância. Com certeza. Eu confesso que eu não consigo compreender muito, não. E a outra grande definição, né, a outra grande discussão da época, da reunião, a questão do limite de estrangeiros. Algumas equipes defendiam que fosse aumentado para 5, mas foi mantido em 4. E eu acho que tem espaço para você aumentar para 5, para 6, até para deixar ilimitado. Ou fazer em 8, igual algumas grandes ligas fazem. Mas sem uma Liga Ouro é complicado, né? Aumentando para 5, você já vai ter muita contestação. Vai ter gente falando que tira espaço do jogador brasileiro, que atrapalha o desenvolvimento do basquete nacional, e que também a questão de permitir 5 estrangeiros é um pouco simbólica, porque a gente ia permitir pela primeira vez um quinteto gringo inteiro, né? Já pensou? Atualmente, pelo menos um brasileiro tá em quadra por time, sempre. A partir do momento que você libera 5, em algum momento vai ter ali um time com 5 gringos na quadra ao mesmo tempo. E isso ia gerar muitos protestos, muitas discussões, e não ter uma Liga Ouro para falar que é mais espaço pro atleta brasileiro, acho que o argumento fica fraco, né, de aumentar o número de estrangeiros, embora eu acho que caiba. Mas eu entendo manter também. Eu acho que nessa parte dos estrangeiros, o que me pega um pouco ainda é assim, quais clubes têm a condição para trazer 5 estrangeiros? Não vão ser todos, né? E aí eu pensaria justamente no nível da competição, na diferença entre as equipes. É lógico que você
na teoria, trazendo 4 estrangeiros, você aumentaria a qualidade, né, do jogo, trazendo 5 estrangeiros. Mas nem todos vão conseguir, né? Então acaba aumentando a disparidade também, né? Que a gente já tem uma disparidade financeira, né, gritante no NBB. Né? Então é um cenário que tem que dosar. Não quer dizer que, por exemplo, o time com maior investimento não vai montar um timaço também com 4 estrangeiros. Né? Isso ele vai fazer também. Vai pegar os melhores brasileiros, com certeza, mas isso já acontece. Só que eu acho que é até uma maneira de você reduzir um pouco os danos aí dessa disparidade. É porque as outras equipes até podem contratar estrangeiro, mas não vai ser o estrangeiro do mesmo nível que o de maior investimento vai contratar. Então, eu acho que até por esse cenário, por esse lado, né, e também levando em consideração essa diminuição de equipe, eu acho que a manutenção dos 4 estrangeiros, eu acho que foi a maneira mais adequada assim, para definir. Mas é aquela coisa também, até já depois que a gente publicou, né, nas redes sociais essas informações, muita gente falando de mas aumentar o número seria exagero e tal, mas até em comparação com outras ligas não é nada exagero, né? A gente já viu aí nos relatórios anuais, né, da FIBA, justamente ao contrário, né? O Brasil é uma das ligas com menos estrangeiros, mas eu vejo que até para manter um pouco essa questão de reduzir, para inglês ver simbolicamente a diferença entre as equipes no NBB, de manter esses 4 estrangeiros, acho que é o jeito. Olha, eu vou até discordar um pouquinho, que eu acho que nem reduz muito, porque a disparidade sempre vai existir. Você não reduz tanto. É que realmente eu acho que o argumento fica fraco sem LDB e realmente, você lembrou bem, né? Com um time a menos. Né? As expansões sempre aconteciam com, tem Liga Ouro, agora a LDB é obrigatória, chegou mais time. Agora que não tem Liga Ouro ainda e tem uma equipe a menos, é complicado, né? É complicado. Enquanto a Liga Ouro, né, falando da reunião ainda, a Liga Ouro ainda é uma possibilidade, tá, gente? E não tá nada certo ainda, mas é algo que está no radar da Liga Nacional de Basquete. Nesse momento, assim até como o número de estrangeiros, eu não acho nem que é uma questão mais de se, mas sim de quando. De qualquer maneira, a Liga Ouro sempre começa no início do ano, não no início da temporada. Então ela começaria, se fosse seguir o mesmo trajeto, né, das edições anteriores, ela começaria lá por janeiro ou fevereiro. Então ainda tem um tempo para que essa estruturação, caso ocorra para ainda essa temporada, ainda seja feita. Então, poxa, eu acho que seria muito legal. Você pega aí Cruzeiro, Fluminense, Vitória como os grandes nomes de um retorno da LDB. Camisas de peso, né? Você pode colocar aí no Rio Claro, um Campo Mourão, que ainda tem franquia na Liga Nacional de Basquete. Você pode pegar também Brusque, Blumenau, Osasco. Dava pra começar a dar um pontapé com um torneio legal, né? Sim. Ou, claro, a boa e velha e inimaginável acordo de paz com a CBB e manutenção do Campeonato Brasileiro. Mas a gente não pode ter tudo na vida. Pensando no retorno da Liga Ouro, tem material, né? Tem time pra fazer um torneio com um bom chamariz. Com 8, né? Pelo menos ali. Seria legal. Legal. Daria times. E a temporada vai começar, viu, Guanais? Opa! Já? Temporada já vai começar, 2024... 2024-25 já vai começar, pelo menos para os clubes do estado de São Paulo, viu? Vai ter início agora nesse 1º de agosto o Campeonato Paulista de Basquete, né? Competição a remanescente, né, dos estaduais aí do Brasil, a mais relevante, né? A competição mais relevante entre os estaduais do país, que vai contar nessa temporada com 10 equipes. O atual campeão é o Paulistano, né, que venceu aquele Final Four em quadra neutra em Rio Claro, né? Quem não se lembra dessa aí, né? Que o Paulistano venceu o Corinthians, né, na grande final, foi o campeão. Vai contar com o Paulistano, com o Corinthians, com Franca, São Paulo, Bauru, Pinheiros, Mogi, São José, todos os representantes aí do NBB, além de Osasco,
que é o campeão do Brasileiro CBB, e Liga Sorocabana, Guanais. É de fato o estadual, né, ainda no basquete brasileiro. Serve como uma grande preparação para a temporada para os times que disputam. Sempre, claro, também importante ressaltar que num ritmo um pouco mais leve, né? Para começar, César Franca ainda com desfalque de Lucas Dias e Jorginho na seleção. Esses aí acho que vão ter umas férias ainda, né? Com certeza vão pedir férias. Até porque emendaram finais do NBB já com a seleção e no caso do Jorginho, né, finais lá no playoff na Alemanha com seleção. Às vezes estrangeiros chegam ao longo do campeonato, os times privilegiam um pouco mais atletas mais jovens nesse começo, mas ainda assim é muito legal, vai dar pra gente tendo uma noção do que esperar dessas equipes ao longo da temporada, com a diferença nesse ano, né, que a gente vai ter também a transmissão por conta das equipes, não vai ser mais por conta da Federação Paulista, até a Federação obrigou as equipes, né, elas são obrigadas a transmitirem os jogos nos seus canais, contratar produtoras, etc. Algumas novidades aí, né? Os jogos inaugurais na quinta-feira, Fábio, Paulistano e São José, 7h30 da noite, Osasco e São Paulo, e Bauru Basquete e Liga Sorocabana também, os 3 jogos às 7h30 da noite. Então já começa também aí, sem dar muita chance de ver todos os jogos ao mesmo tempo. Mas, a gente tá exigindo demais também, né? A gente sabe como é que funciona. E o regulamento é aquele que a gente já vem tendo nos últimos anos, tá? Turno único dos 10 times, né? Então 9 jogos. Depois há um segundo turno de reposicionamento das equipes, mas em 2 chaves diferentes, né? De 1º a 5º e de 6º a 10º. As 8 primeiras avançam para as quartas de final, quarta, semi e final. Eu não lembro se vai ter Final Four esse ano, Fábio. Acho que vai, né? Não vai ter Final Four? Não, o confronto, a fórmula vai ser aplicada até a final. Opa, então uma diferença em relação ao que aconteceu no ano passado. Não tem muito como a gente falar em favorito, porque a gente não sabe como que as equipes vão entrar ainda nessa competição. No papel, é claro que é o César Franca, né? Lucas Dias, Jorginho e companhia vão jogar playoffs. Mas a gente viu ano passado, né, que pode rolar surpresas ainda mais em séries menores, eventuais jogos únicos também. Campeonato interessante, vai ter bastante material pra gente comentar, pra gente falar a partir da próxima semana já, Fábio. E até não estava na nossa pauta, mas também foi confirmado o início do Campeonato Paulista Feminino. Vai ser a partir do dia 14 de agosto, né, com 9 equipes. Teremos o Pro Esporte Sorocaba, o Bax Catanduva, Corinthians, Unimed Campinas, São José, Santo André, César Araquara, Ituano e Ourinhos. Então aí das 9 equipes a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que disputaram a LBF. E também um bom torneio. A gente sabe que o basquete feminino tem uma diferença de montagem de elenco e planejamento ao longo do ano bem peculiar, né? Bem diferente em relação ao masculino. Mas daqui 2 semanas, então, a gente dá o pontapé no Paulista Feminino também. Férias pra quê, né? Pro basquete feminino. As férias... Mulher não tem. As férias acontecem... Pra aquelas que não vão pra fora, né? Que não vão pro estrangeiro, é depois só do Campeonato Paulista, lá em novembro. Lá... A atleta não tem férias, né? E é uma situação muito triste, inclusive, né? Porque não tem férias, e aí você fica de contratos pequenos em contratos pequenos, isso também tira qualquer direito trabalhista. No caso das mulheres, ainda tem a questão da maternidade. Se você quer ser mãe, é muito complicado enquanto você está nesse sistema. Então, é cruel com as mulheres, o calendário do basquete feminino. É realmente uma pena, E sobre o masculino... Ó, já vou começar com um palpite aqui, ó. Tem um time que precisa muito desse título. 2, talvez. 2 lá da capital. Um alvinegro e um tricolor. Mas principalmente o alvinegro, que eu acho que tá precisando muito de um título. E da maneira como ficou no quase no último ano aí, eu acho que é um time que precisa muito aí desse título. É o Corinthians, viu, Guanais? E montou elenco pra isso, hein? Tem condições, sim, de bater de frente com os principais times, né? E não só nesse ano, né, que perdeu pro Paulistano a final, na última borla do Brunão.
né? Mas também aquela derrota na Liga Sul-Americana. É um time com um potencial muito grande, a gente vê no futsal, né? Como que há vida no Corinthians para além do futebol, mas o basquete não conseguiu pegar ainda, né? Não conseguiu cair na graça do povo. Talvez um título paulista pudesse ajudar, já pensando ali no NBB também. Quem sabe até uma final Corinthians e São Paulo. Putz, seria interessante. Seria interessante, de fato. Melhor de 5. E aí? Melhor de 5 no Morumbi, Ô, louco. Vlamir. E aí já pensou se o Corinthians ganha um título e o Palmeiras resolve voltar? Aí eu já tô sonhando muito, né? Aí eu já tô sonhando muito, vamos falar a verdade? Aí vai ter que falar com a Carminha. Tia Leila, ajuda aí, pô. Dinheiro de pinga pra você, tia Leila, pelo amor de Deus. Agora, para encerrar o nosso podcast, tem o mercado do basquete, mercado da bola que se movimentou pra caramba, Guanais. Vamos começar, a gente até citou, do Felício no Japão. Pra ganhar dinheiro, né? O Japão tá pagando muito bem. O dinheiro de clubes médios do Japão é maior que o dinheiro de clubes médios da Europa hoje, tá? Talvez se você for um jogador de elite na Europa, você ganhe mais lá. Tá, mas o Japão tá pagando muito bem, tá com muito investimento, quer desenvolver a liga, né? Tá com bastante investimento em vários clubes. E o Felício foi mais um desses contratados. Vai jogar na mesma liga de Léo Mendel e Tim Soares. E até o Watanabe voltou pra lá, salvo engano. Eu posso estar enganado se ele voltou para lá ou se ele voltou para a China agora, da seleção japonesa também. Tem dessa própria seleção japonesa que a gente falou que é muito boa. Você tem o Josh Hawkinson, você tem o Baba Yudai, você tem o Rieja Makoto, você tem o Yuki Kawamura, você tem o Yuki Togashi, você tem o Kai Towels, você tem o Ryugi Watanabe, o Yuta Watanabe, né? Os dois realmente estão lá, e o Hirotaka Yoshi também jogando no Japão. Você vê que é quase todo mundo jogando na própria liga japonesa. Você tem a exceção, acho que é o Hachimura, né? O Hachimura e o Akira Jacobs. Esse é o Timan da Alemanha também tá jogando lá no Gunma. Sim, é uma liga que tá investindo bastante. Que legal que o Felício foi para lá. Tomara que consiga se destacar realmente em solo japonês e encher um pouco o bolso. Se bem que talvez ele seja o que menos precisa disso, né? Já ficou muito tempo na NBA, ganhou ali 30 e poucos, 40 milhões de dólares, então... Mas assim, né, ninguém vai recusar um pouquinho mais de grana, né? Tem um louco ainda, né? Pois é. E agora, dentro do basquete nacional, vamos falar das renovações ali, né? Primeiro, né, falando do Vasco, né, com o Marquinhos. Aliás, né, torcedores do Vasco e do Flamengo, já vamos até juntar, né? Torcedores do Vasco e do Flamengo estavam bem apreensivos, né, com relação à montagem de elenco e tudo mais, né, achando que estava demorando demais, mas agora começou a abrir a torneira aí, né? Começou a abrir a torneira, isso tudo, lembrando, são de notícias que saíram na imprensa, tá? O Vasco ainda não anunciou ninguém oficialmente, além da renovação com a R10 Score, do Pedro Ortega, foi a única coisa oficialmente anunciada pelo Vasco, mas o que saiu na imprensa até agora das renovações do Vasco, de Marquinhos, de Paulite, de Eugênios, de Humberto e de Basílio. E o Vasco teria contratado também o Ed e o Diego Conceição para reforçar o seu elenco, ainda apenas jogadores nacionais, né? E ainda mantendo aquela pegada, né, de time trabalhador, né, trazendo atletas também que tem esse estilo. O próprio Diego Conceição também, né? Das suas características é justamente essa aí, né? Na pegada. E é um jogador que o Léo Figueiró gosta muito, né? Inclusive de... Gosta. Ele que resgatou no Botafogo, né? Sim, então é um nome bastante conhecido aí, que já trabalhou com o Léo Figueiró. E quem renovou também foi Alex Garcia no Bauru. Mais uma temporada do Brabo. O logo ficou em Bauru, mesmo ali com o Dragão perdendo o orçamento em relação ao ano passado. O Alex já muito habituado com o time, já muito habituado com a cidade, ele preza muito isso, essa questão família também. Vai ficar mais um ano na panela de pressão, na Caverna do Dragão. Panela de pressão, inclusive, é um personagem à parte em Bauru, né? Porque a panela de pressão, ela é
propriedade do Esporte Clube Noroeste, que é o time de futebol em Bauru. E o Bauru Basquete paga um aluguel mensal pro Noroeste. Só que o Noroeste não usa a panela de pressão, né? Então é uma fonte de renda passiva, só que toda a manutenção é feita por quem aluga. E a prefeitura abriu um processo para adquirir a panela, né? Em troca ali de perdão de dívidas, né? Que o Noroeste tem com a prefeitura. E aí a prefeitura iria adquirir e o Bauru Basquete pararia de pagar esse valor. Então, se acontecer rápido, Bauru pode ter um reforço aí, um respiro no orçamento para contratar um reforço. E não é grana barata não, é coisa de R$30 mil por mês. Então, olho um estrangeiro bom. É um estrangeiro bom, e o Bauru ainda tem, acho que é o último ano de pagamento de uma dívida que tem com o Murilo Becker, que a outra é mais 20 e tantos mil reais. Então, se isso der certo, talvez ali no final da temporada, o Bauru tenha um respiro de uns 50 conto por mês. Isso é uma grana boa. Olho nisso, mas é para os próximos meses. Acho que até para a próxima temporada ainda esse cenário. E o Bauru também contratou o Igor Araújo, né? Pelo menos para o Campeonato Paulista, recontratou, né? Ele já fez parte do time em outras oportunidades e vai compor ali o elenco, principalmente na armação, uma vez que, vejam só, a situação de Larry Taylor está indefinida. Né? O futuro de Larry Taylor está indefinido. É em Bauru? É em outro time? É aposentado? Não sabemos ainda. Por enquanto, o Igor Araújo chega ali para se juntar a Dontre Albright na armação do Dragão. E das últimas renovações que a gente tem aqui é o Dória no Paulistano, né? Depois de uma boa temporada. Sim, né? O Dória foi o último nome anunciado, mas o Paulistano renovou com praticamente todo mundo do último ano. Além do Lucas Dória, Crescenzi e o Santiago Ferreira, né? O Santi Ferreira ficaram no CAP. O pivô Murilo, os alas Gui Abreu, Atauri e Henrique Seixas, os armadores Vitinho e Vinícius Mogi, além do Brunão, que a gente já tinha falado lá atrás, né? Que renovou no Paulistano. E a única contratação, por enquanto, é o Landeira, armador que veio do Corinthians. Bom armador, viu? Tem potencial, Landeira. Tomara que aí no Paulistano consiga deslanchar um pouco. Só o Vitão, né? Que acabou indo pro Corinthians, então, né? Por enquanto. Só o Vitão e o Anderson Barbosa ainda está indefinido. Né? Ainda tem times atrás dele, ainda não sabemos o que vai acontecer com ele nas próximas semanas. Agora, quem muda de casa, agora, vamos começar com o Renan Lenz, que chega ao Fortaleza, né? Depois de uma longa passagem até pelo Minas. Longa, notícia aí do repórter NBB, né? O Fortaleza já tinha anunciado a renovação com o Dexter McClanahan, o Salsa Mendy, e esse por lesão, né? O Cassiano e o Oresta. Agora começa a reforçar o Garrafão também, né? Um bom nome, eu gosto muito do Renan. Eu acho que ele pode render num time que não tem pretensões de título, né? Que foi ali o cenário que ele rondou recentemente. Ficou até um pouco apagado em alguns momentos nessa temporada, mas pode ser muito útil no Fortaleza, que tem ali jogadores que podem distribuir muito a bola para ele, principalmente ali o Oresta, mas você também tem pontuadores natos que podem abrir espaço também para o seu chute de 3, para suas infiltrações. Na defesa, ele é um pivô de muita qualidade. É um bom reforço do Fortaleza, viu? Acho um bom reforço. Gosto do Renan também. E o União Corinthians segue também nos seus anúncios com John dos Santos, Guanais. John dos Santos, né? Ele que nunca jogou profissionalmente no Brasil, ele atuou na LDB anos atrás, lá em 10 anos atrás, né? 2014, 2015, pelo Titãs e pelo Flamengo. Depois foi para os Estados Unidos, jogou ali basquete universitário. Eu confesso que eu não lembro dele, tá? Em quadra. As análises falam que ele é muito explosivo e muito brigador por rebote. Também ele é lá pivô, né? Tem estatura para isso. E que ele também tem um arremesso de vários pontos da quadra, tá? Então pode ser que funcione. União Corinthians também já anunciou, né, a renovação do Dwayne Johnson, a chegada do Vitinho, do Fabrício Veríssimo, do Fabrício Russo, do Dikembe, do Johnny Machuca e do grego Rafael Lanaras. Então vem com um elenco interessante o União Corinthians, viu? Gosto bastante disso que o Único tá montando. Gosto também do fato de estar montando cedo, né? Muitas vezes equipes que não disputam estaduais montam ali lá para agosto, setembro. O União Corinthians está se adiantando. Isso pode gerar bons frutos, hein? O time é bom.
no papel eu tô gostando. Exatamente. E que armação legal, né? Com o Vitinho Lerche e o Johnny Machuca, então é bem interessante mesmo. E a gente falou, né, do Renan Lenz, que foi pro Fortaleza, saiu do Minas, e o Minas vai trazer reforço estrangeiro, hein? Pois é, contratou o alarmador Juan Pablo Arengo, né, provavelmente pro lugar do Chuzito, né, que não fica. O Baralho fica, né, de contrato era de 2 anos, mas o Chuzito não, e aí o Minas contratou o Arengo, que assim, não é o mesmo nível, viu? Não esperem uma substituição à altura do Chuzito, não. Tá? Ele é um cara ali mais discreto, um cara mais... menos decisivo. Não é ruim, tá? É um bom nome. Mas não é o melhor alarmador que tem na Argentina também. Mas vamos ver, quem sabe por aqui rende, né? Ele é um cara bem mais experiente já também. Isso pode ajudar um pouco. Mas em termos de talento bruto, eu sou bem mais do Chuzito. E convém destacar qual foi um dos problemas do Minas, justamente a falta desse protagonista, né, em momentos importantes. Né? Era o Chuzito, né, e o aproveitamento foi muito ruim. A gente falou várias vezes disso, que o Minas perdeu muitos jogos no último minuto, na última bola, por não conseguir fechar suas partidas. E até agora... a gente ainda não sabe quais vão ser todos os gringos do Minas, mas até agora essa situação não está sendo resolvida, não. E para encerrar, Guanais, a torcida do Flamengo estava apreensiva. Não vão anunciar nada, não vai ter... O Flamengo não está se mexendo no mercado, e a gente sabe, né? O Flamengo tá sempre se mexendo no mercado. Pro torcedor flamenguista, o que tem de novidade? Bom, anúncio nenhum, né? Anúncio não tem ainda, mas... Anúncio não tem ainda, mas o Flamengo chega aí com um trio curioso para a próxima temporada, um trio interessante, né? Começando pelos meus preferidos, Shaq Johnson, né, a ala que jogou no Minas, esse sim, um cara extremamente decisivo, pontuador, que me lembra o Brandon Robinson, que não funcionou com o Gustavinho. Né? É um cara que precisa da bola na mão, muito tempo de quadra, muito volume. Vamos ver, talento bruto, baita contratação. É um cara que chega pra brigar pra MVP. É um cara que chega pra brigar pra ser MVP do campeonato. Gosto muito do Shaq Johnson, muito mesmo. E o outro é o Alexei, que jogou com o Shaq Johnson no Minas, inclusive. Alexei dispensa comentários, né? Um dos principais armadores brasileiros, estava aí no grupo do pré-olímpico e no grupo olímpico também, foi cortado, né? Pela permanência aí de Iago e Raulzinho, mas eu acho que chega também para ser o principal armador do país. Pelo menos brasileiro, com certeza, mas até um dos principais do campeonato. Passou ali pela D-League ano passado, depois jogou no Merlins, na Alemanha, e agora vem pro Flamengo. Você até pode se perguntar, putz, não podia continuar na D-League, não podia ficar na Europa. Alexei não é mais nenhum menino também, né? Então, quando você vê que o mercado não se abre tão rápido assim, que a grana não vai vir tão rápido, você vem para um Flamengo te oferecendo titularidade, um baita salário, você volta, né? Então, acho que é do jogo, tá tudo certo, e que grande reforço, cara, e que bom, né? É legal que a gente perdeu o Márcio nessa temporada pro basquete, perdeu assim, né? Ele vai se desenvolver pra caramba na Alemanha, mas a gente tá tendo o retorno do Dikembe, o retorno do Mumford, o retorno do Alexei, que foram nomes que saíram temporada retrasada e a gente sentiu falta. A gente viu o nível cair em determinadas situações. Jorginho agora. Jorginho de volta também, eu acho que é o próprio Shaq Johnson voltando, eu acho que é um NBB que tende a ter um nível técnico melhor, tá? Tende a ter um nível técnico melhor que o ano passado. Me agrada muito o retorno desses jogadores, e o Fla contrata mais uma vez o que tem de melhor, né? Se vai funcionar, se vai encaixar, aí a história é outra, né? E a gente já não tem tantos motivos para cravar que acredite que vai encaixar pelo retrospecto recente. Mas são nomes excelentes, é do melhor que o Flamengo podia conseguir. E o Flamengo também contratou o Tayavec Galizzi, pivô argentino que estava no Quimsa, é talvez o principal ou um dos principais pivôs argentinos, só que eu odeio generalizar jogador pela nacionalidade, mas ainda é um pivô argentino. Né? E assim, a grande carência da Argentina histórica, principalmente desde o declínio do Scola, era pivô. E mesmo na época do Scola, você só tinha o Scola.
Pô, Walter Hermann, cara. Não, depois da aposentadoria do Hermann, você só tinha o Escola, né? O Hermann ali, Camerix. realmente, boa lembrança, que jogou no Flamengo. Pelo amor de Deus. Que jogou no Flamengo ainda. A nível de clubes funciona, na América do Sul, mas mais do que isso não. Eu só tô citando pivôs argentinos com passagem pelo Flamengo, hein? E o Galizia é meio duro, assim, é um cara que tem uma boa passagem ali pelo Quimsa, funciona muito bem na Liga Argentina, é um bom reboteiro e acho que até talvez tenha sido uma das coisas que mais tem influenciado. Jogou bem contra o Flamengo na final da BCLA. Foi melhor que o Jaú em muitos momentos na final da Champions. Mas é um cara que não chuta, é um cara travado, é um cara grande, é verdade, mas com essa característica você conseguia coisa melhor e não precisava gastar vaga de estrangeiro. Pode ser que eu queime minha língua e os flamenguistas venham cobrar. A torcida do Flamengo sempre cobra quando a gente erra, né? Mas, olha, eu não me animo muito não, viu? Eu estranhei gastar uma vaga de estrangeiro nele. Mas é isso, né? Vamos tomara que dê certo pro Flamengo. E é um cara que, a nível sul-americano, isso é inegável. Se destaca. Mas eu não sei se é o que o Flamengo precisa. Pois é, animar o torcedor. E falando em Flamengo, a gente perdeu o Gabriel Jaú, né? Tem essa perda também, além do Márcio. Sim, mas eu acho que na balança, por enquanto, a gente tá melhor. Com certeza, né? Em termos de novos nomes aí, de retorno, né? E além disso, né? Nomes que estão vindo não apenas para Flamengo e Franca, né? Nomes que estão vindo para outras equipes também, né? E acho que isso ajuda muito, né? A ter esse crescimento também do NBB. Eu acho que esse é um ponto bem legal mesmo. É Melvin Johnson no Corinthians, é Mumford no São Paulo, Dikembe no Único, Reinan no Pinheiros, e ainda tem mercado ainda. Vários times ainda precisando de gente. Pode ser que aconteça mais retornos ou contratações de bons estrangeiros. Vamos ficar de olho. Você também fique de olho na nossa próxima edição do podcast, o podcast 35, que vai acontecer na próxima semana, Gonais, porque esse acabou. E fique de olho também no basquete brasileiro olímpico, que a gente fez umas pausas de alguns dias, né, por compromissos pessoais, e a gente não conseguiu gravar, mas a série vai voltar, tá? A gente se propôs a fazer um por dia, que era loucura, né? O problema da gente mandar no nosso próximo podcast é que não tem ninguém pra falar não vai dar. Mas a gente vai continuar a série, só não tá sendo diário. Mas fica de olho aí que logo sai mais episódio. O próximo episódio, inclusive, vai ser da União Soviética, Moscou, 1980. É um episódio muito legal. Fiquem de olho que vem bastante coisa aí pela frente. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez por mais uma edição longa, né? Com vários temas que a gente trouxe por aqui. E vamos conseguir torcendo, né, pelo Brasil lá nos Jogos Olímpicos. A gente traz a repercussão também aqui na próxima edição do podcast, beleza? Um forte abraço, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com todo mundo, siga a gente nas redes sociais e até a próxima edição do podcast Duas Saídas. Falou!